Ele tem que entrar aqui pra chamar ele. Vai. Tem que entrar aqui. Falei, só pode falar. Pode falar. Wilson? Wilson? Agora de 6 horas não fecha. Eu verifiquei a internet daqui, de vez em estar dando 25 MB, só tá dando 7,5. A vida tá enrolando. Deixa eu botar aqui. É como eu digo, se você não desligar o Wi-Fi de vocês, não tem. Wilson? Tá pegando. Wilson? Eu já mandei o convite e ele não entra. Deixa eu só... Espera só um pouquinho, ver se eu consigo aqui. Deixa eu só... Espera só um pouquinho, ver se eu consigo aqui. Aqui, peraí. Aí. Wilson? Pronto, deu certo? Deu certo. Tá me ouvindo e me vendo direitinho? Show. Agora Ótimo. tá legal. Pronto, é porque a internet de ontem pra cá não tá muito boa não, mas dá pra gente levar, tá? Tá certo. Bom, boa tarde, pessoal. Desculpe aí o transtorno da internet, é porque como tá todo mundo fazendo live, a gente fica meio congestionado, tem horas que trava a imagem, o som. Mas estamos aqui de volta com mais uma live. Eu sou o professor Wilson Cândido, acho que já estou cansado de me apresentar, todo mundo me conhece, tá sempre acompanhando a gente. Sou terapeuta ocupacional e estou trazendo para vocês hoje um assunto bem interessante junto com a professora Ivana, que vai já se apresentar, que é família e isolamento social, trazendo aí algumas orientações interventivas de como a família pode, nesse momento de fechamento no seu espaço domiciliar, se reinventar a partir daquilo que ela tem em casa. Né? A gente costuma conversar sobre essas questões das dificuldades que a família tem de trabalhar algumas situações, especialmente quando tem em casa crianças com dificuldades, crianças com deficiência, e também pela própria condição financeira nesse momento que está complicado para todas as pessoas. Então, a gente tem orientado as famílias a se reinventar no sentido de utilizar o recurso que ela tem dentro de casa ou a criação de novos recursos a partir daquilo que ela tem de forma simples, né, para não necessitar aí de outros custos adicionais que nesse momento a gente tem que evitar, porque não sabemos ainda como irá ser o desfecho de tudo isso até final de maio, começo de junho, tá? Então, hoje a nossa convidada é a professora Ivana Gonçalves, que é terapeuta ocupacional, que é nossa parceira na Mais Estímulos, assim como Glaucia, que está na sala, Lucimeire Carvalho, Ana Cláudia Bonfim, Ana Lúcia Farias, Patrícia Trigo. A Ivana é nossa parceira na pós-graduação, em que a gente coordena lá no Colégio Pia Marta Montese aos sábados, né, pela Faculdade do Maciço Baturité, e também é nossa parceira na consultoria que eu represento, que é a Mais Estímulos, em cursos de formação, em minicursos, em momentos de supervisão. Então, eu já estou fazendo a apresentação por ela, mas ela vai se apresentar agora para vocês. Ivana, é com você. Olá, boa noite. Quero agradecer de antemão o convite, né? E falar sobre uma temática que o Wilson trouxe, super interessante, né? Que nesse momento de pandemia, é falar sobre a família e o isolamento social, né? Eu sou professora da Mais Estímulos, né? Sou professora dos cursos de TEA, de neuropsicopedagogia, de psicopedagogia. Sou orientadora de artigos na Mais Estímulos, né? Estou aí com alguns cursos em andamento. E, assim, venho a somar com os outros professores que estão na sala, que fazem parte dessa equipe, né? Inclusive, o Wilson já citou várias professoras que estão na sala aí conosco. E aí,
A temática de hoje é uma temática, assim, chamativa, porque é uma temática que envolve todos os profissionais que estão juntos também com essas famílias, né? Eu acho que é isso, Wilson. Isso, e assim como você bem colocou em conversa anterior aqui comigo, falar de família é falar desse grupo que convive no mesmo espaço, seja por uma afinidade, seja por questões de parentesco, seja, né? A gente está falando da família de um contexto geral, e especialmente essas dicas que você vai trazer hoje nesse nosso bate-papo, é para aquela família que está tendo mais dificuldade, né, não só em relação a lidar com seus filhos, nesse novo modelo que a gente tem de aulas à distância, que a gente sabe que é um modelo experimental, que a gente está tendo a obrigação de vivenciar para não deixar os nossos alunos sem esse momento aí de trocas de informação, que é muito diferente da realidade que a gente vivencia presencialmente. Eu costumo dizer que se para nós adultos trabalhar esses estudos à distância já não é uma situação muito fácil, imagine para uma criança que está dentro desse modelo aí da educação básica ou dessas crianças que têm dificuldades, TDAH, transtorno de aprendizagem, autismo, torna-se realmente um grande desafio e a gente também não pode obrigá-las a sentar em frente a uma TV ou a um celular para assistir uma aula como se isso fosse uma coisa simples para ela. Né? O tempo de atenção que uma criança dessa pode ter, independente da condição que apresente, não é um tempo significativo para produzir enquanto aula a partir desse momento aí onde eu estou de um lado e o professor do outro lado. A mesma situação que a gente está tratando aqui como difícil para os alunos e para as famílias, também é importante que a gente frise, Ivana, é que os professores estão tendo muita dificuldade. A gente está vendo aí verdadeiros guerreiros tendo que se refazer enquanto proposta de planejamento escolar para elaborar a aula, para ir para os espaços escolares. A gente sabe de escolas que está exigindo que o professor vá para lá no seu horário de aula normal, prepare a aula lá, faça esses vídeos dentro da sala de aula. Então, é um grande e difícil exercício para o professor que não tinha essa prática. Sem contar que nós estamos falando ainda de professores que precisam dominar um recurso que é essa tecnologia, que muitas vezes até quem faz uso diário não tem tanto domínio. Imagine aquele que não tinha essa prática de gravar vídeo. A gente está tendo que virar meio que astros, né, jornalistas, apresentadores, né, de um modelo que a gente até então não sabia como fazer. Mas voltando para o contexto familiar, Ivana, fala um pouquinho sobre esse movimento da família em se tratando de isolamento social. A gente tem que pensar na família como uma família geral, né? Como você colocou anteriormente, a família são pessoas que convivem na mesma casa, né? Com ou sem laço, vínculos, né? Afetivos. E interessante colocar que a família hoje, a gente pensa numa estrutura global, Wilson. A gente pensa naquela família que convive na casa apenas amigos, 3, 4 amigos, ali é um vínculo familiar, pode se chamar de família, sim, e aquela família tradicional que nós temos, né? Que hoje é constituído pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Isso é interessante nós colocarmos, porque é essa família que nós iremos trabalhar agora. Nós precisamos fazer com que essa família, essa estrutura familiar de pessoas que estão convivendo na mesma casa, no momento de isolamento social, elas saibam conviver bem, porque nós vamos trabalhar não só a parte do isolamento, mas hoje essas intervenções que precisam ser feitas devido a uma necessidade, né, que o momento nos pede. Então, a família, eu acho que os membros dessa família, né, são capazes realmente de manter-se reciprocamente com os mesmos objetivos, certo? E assim, você já colocou bem essa parte da família e da necessidade das intervenções. Como você está colocando, até os professores nesse momento, eles entram dentro das nossas casas, né? Eles são realmente aqueles guerreiros. Hoje eles são guerreiros porque eles precisam se articular. Eles precisam, de alguma forma, estar ligados a esse ambiente familiar. Né? E ainda te digo mais, Ivana, a gente está falando da família do professor, mas também a gente tem que colocar o professor na condição de família. Porque ele também vai lidar, além de ter que se reinventar
para atender aos seus alunos que estão em casa, ele ainda tem que se reinventar para acompanhar os seus filhos em casa assistindo aula de outros professores, né? Que é uma situação difícil. Quando você diz assim, família, a gente está falando de todos os arranjos e modelos familiares que a gente tem. Mas aí tem uma questão interessante que a gente, quando faz ou cria dicas de orientação para essas famílias, a gente vai cair aí num outro problema, por exemplo, que é quando você diz assim, a gente está em casa, eu, pai, mãe, filho, ou só pai e filho, ou só mãe e filho, ou só avós e netos, ou esse arranjo inteiro. Mas nós temos também um grupo familiar que não tem acesso tecnológico, né? Que não vai poder acompanhar de forma 100% eficaz essas aulas virtuais, né? Além de lidar com as emoções, com os conflitos que vão ficar cada vez mais acentuados, porque quanto mais tempo a gente fica junto, sem esse movimento social acontecendo, mais a gente se estressa, mais a ansiedade acontece, e aí estamos falando de um grupo de família muito grande, que é aquele grupo que tem 8 pessoas numa casa, com 2 ou com um cômodo, que a preocupação não é que o filho vá assistir aula, mas é que ele arranje ou encontre uma forma de trazer alimento para esse momento em que ele não pode sair para trabalhar, que aquele dinheiro que chegou do governo que é bem-vindo, mas não assiste a toda a família. Então, a gente está preocupado com esse modelo de aula, esse modelo de atendimento online, que é muito questionável, inclusive, né? Atender um autista online. E aí a gente tem que ter a preocupação de estar orientando a família, mas atender muitas vezes não vai funcionar. Pode atender um caso ou outro funcionalmente, os demais não atendem, né? E aí essa família vai se virar como? Se a preocupação dela é em se manter viva nesse momento, em sobrevivência, né? É porque hoje, Wilson, a preocupação é o meu filho precisa estudar, eu estou pagando colégio, eu preciso que essa criança acompanhe o ritmo da escola, né? Para não perder o que foi gasto, né, Vera? Exato, é por isso que tem muitas mães já cancelando matrículas, né? Sim, sim. Eu até comentei numa live também, mas a nossa preocupação é essa, porque a gente pensa em um público. Você colocou muito bem, Wilson, esse outro público, né? É um outro lado que a gente se preocupa. Tem mães que não estão preocupadas, realmente, estão preocupadas com o dia de hoje, com o meu filho que está passando fome, com bolsa que eu recebo de R$ 200 e que não vai dar para a família nesse momento, né? A minha estrutura familiar é uma estrutura realmente grande. Eu tenho 6 filhos, eu e meu marido são 8 pessoas. E aí a gente precisa sim pensar. E precisa pensar nesse outro lado que você coloca muito bem também, que são as crianças que têm algum problema, né? Que têm algum transtorno. Como lidar com elas nesse momento, né? Esse momento de isolamento que eu não posso sair, ela tinha uma rotina e que hoje a rotina dela foi quebrada, ela tinha atendimentos e hoje ela não está indo, ela precisa ir para um acompanhamento, mas não tem condições, né? Os atendimentos online não estão funcionando perfeito do jeito que era para funcionar, porque tudo improvisado, ninguém esperava uma pandemia dessa e tudo mexe com o psicológico, com o cognitivo do sujeito, né? E um outro ponto que a gente também não citou ainda, eu sei que não está aqui na nossa pauta, mas que é interessante a gente colocar, que é você pode acompanhar o seu filho da melhor forma possível, pedagogicamente, porque você tem formação para isso. Mas tem mãe que mal sabe ler e escrever. Tem mãe que não sabe nem que série a criança está cursando, em que sala ela está cursando. Então, como é que essa mãe vai dar um suporte pedagógico a essa criança em casa, a partir daquelas aulas que ele está assistindo, se ela nem para ela tem bagagem suficiente para entender algumas questões que são importantes nesse momento. Então, quando eu falo de família, eu falo desse conjunto hoje que está sofrendo por esse isolamento social, por esse afastamento de tudo, do trabalho, das relações afetivas familiares, de amizades, né? Da própria presença ininterrupta ali da criança que tinha um momento de rotina para ir para a escola, para ir para o atendimento, para aquela criança com dificuldade que era atendida, que tinha um ritual semanal para ir para aquele ou outro lugar buscando por esse atendimento. Então, tudo isso é um movimento que mexe emocionalmente com as famílias e que aí, nesse contexto, é bem-vindo, por exemplo,
o atendimento que está sendo proposto, até gratuito por muitos psicólogos, no sentido de dar orientação. A gente está tendo aí uma recorrência maior de quadros de depressão, de ansiedade, conflitos familiares cada vez mais acentuados, porque quanto mais tempo a gente convive, mais se acentuam as dificuldades nessas relações. Aí alguém colocou esses dias na internet que a pandemia fez muitos casais se separarem. Eu digo, não. A pandemia fez com que o convívio maior entre as pessoas que já tinham problemas de relacionamento e não percebiam ou não queriam perceber, se tornassem cada vez maiores. E aí vem um outro peso, vem o peso do dinheiro, onde as contas vão chegando, vão se acumulando, você vê seu filho muitas vezes com fome, você não pode comprar aquilo, tem que dar o que é necessário, porque a gente não sabe como o negócio vai caminhar ainda. Então, tudo isso é motivo que gera essa outra questão que a gente já até conversou antes de começar a live, que são os problemas de ordem emocional. Não é o transtorno mental, é o conflito afetivo e emocional por esse momento vivencial, né? Exato. E isso só colocando uma parte importante também, quando a gente pensa que esses fatores só afetam os adultos. Mas, Sim. na verdade, as crianças também são afetadas. Quantos adultos, nesse momento, os familiares de uma casa, eles estão com doenças psicossomáticas, né? Quantas pessoas não têm, pai e mãe não têm estrutura de assistir uma TV hoje? Porque em todos os canais que você muda a TV, É só tragédia, né? só o Covid-19, é só tragédia. Então, o que é que acontece? Se você não está com a estrutura bem, você vai somatizar tudo aquilo. Isso. Então, muitas pessoas me ligam, me procuram e sentem sintomas ao vivo, né? É visível. Ivana, estou com febre, vai botar o termômetro, 36. Um dia diz que está com dor de cabeça, outro diz que está com febre, né? Ou seja, sente tudo aquilo e sem ter nada. Mas por quê? Porque não tem uma estrutura para suportar tudo isso. Agora você imagine as diversas mães, famílias, né, que nós temos hoje, que não tem uma estrutura totalmente formada, que cai numa depressão, cai numa baixa autoestima, cai nos momentos de ansiedade, como lidar com os filhos. Não deixa de ser também uma tríade, né? A mãe, o pai, a pessoa responsável tem que estar bem, porque tudo que ela sente, ela passa para a criança, e essa criança hoje não está de férias mais, ela está na escola. E o que é que acontece? A escola dentro de casa, aí é onde quebra o vínculo, né? Cadê as condições psicológicas, mentais, a estrutura dessa mãe para lidar com esse momento, com essa situação, com as crianças, no desenvolver das atividades? A preocupação nesse momento nem, né, Ivana, a preocupação nesse momento não é nem essa, de você fazer atividades, como a gente já falou no início. A preocupação é que a gente se mantenha a cada dia saudável, né, mesmo com as dificuldades que estão acontecendo, lidando com os nossos próprios conflitos, e aí vamos dizer que neurologicamente nós estamos bem porque temos um cérebro funcionando bem, mas nós temos crianças neurotípicas, crianças com dificuldades, que não têm ainda essa capacidade de compreender, de se autorregular, elas não entendem por que não estão saindo, elas não entendem por que não estão indo brincar lá fora, ela não entende por que não pode brincar na casa do vizinho. Até você convencer essa criança a esse entendimento, pode ser uma tarefa, às vezes, muito difícil. E a mãe já perdeu a paciência, a mãe já se irritou, porque a mãe já grita. Então, todos os comportamentos de ordem afetiva estão à tona nesse momento. Por isso que é importante a gente pensar em dicas. Pode ser dicas simples, sim, mas dicas que podem auxiliar a uma ou outra mãe, mesmo que não funcione para uma, pode funcionar para outra. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem falado desse isolamento, né, como você colocou. A gente até criou uma pauta para falar sobre isso, se você quiser seguir a pauta bem direitinho. Mas é interessante que a gente entenda que todo esse contexto, ele está duvidoso, não só para quem tem menos condições, mas para qualquer pessoa. A gente está tendo que gastar o que antes não gastava. Todos os nossos custos domiciliares triplicaram. Triplicaram porque agora é mais tempo dentro de casa, comendo, com a energia ligada, com o gás sendo usado, é mais tempo de internet, né?
imagine se a gente não tivesse essa rede social. Exato. O que seria da gente? Fale um pouquinho sobre isso. Não, é só para complementar a sua fala, quando você fala, aborda essa questão do isolamento social. Hoje o isolamento não foi voluntário nem voluntário, né? Hoje esse isolamento é uma necessidade. E aí, quando você pensa nesse isolamento, você pensa que é uma necessidade, mas que eu preciso estar bem psicologicamente. Porque a primeira coisa que você tem quando se afasta dessa a rede social que você convive, né? Uma sociedade, todo mundo precisa conviver nessa sociedade. O que é que acontece? Você automaticamente corre o risco de entrar numa depressão. Você já pensou, você que tem uma vida social ativa, que você sai todo dia para trabalhar, você tem atividades extras, você tem escolas de dança, de música, né? E, de repente, tudo para. A primeira coisa, se você não tem uma estrutura muito boa nessa área do isolamento, porque é obrigatório hoje, você cai numa depressão. Né? Ivana, vamos pensar assim, tem uma pessoa dizendo assim, nem as videoaulas as crianças estão querendo assistir. Gente, assistir uma aula e ler um livro em casa é preciso que eu queira, é preciso que eu tenha motivação para. A aula online, ela está sendo enfiada de goela abaixo. Ele está sendo obrigado a sentar para fazer. E para uma criança que não tem essa motivação despertada para esse momento, por isso que essa aula tem que ser mega atrativa, nada conteudista, mas de uma forma lúdica que atrai a atenção dela. Talvez essa seja a primeira dica, que as aulas sejam atrativas, sejam divertidas, sejam lúdicas, curtas na sua duração, porque cansa, né? Vamos encontrar pontos positivos nesse isolamento social, Ivana. Alguns pontos positivos que a gente precisa encontrar nesse isolamento, né? Quantas mães, Wilson, não tinha a oportunidade de passar pelo menos 2 horas com o filho? Aí a gente vai fortalecer laços familiares, né? Isso daí é importante. Quantas famílias, né? Não existia diálogo há muitos anos, não digo dias, meses, mas anos, né? Uma oportunidade única, né? Que hoje eu preciso conversar. Hoje eu preciso escutar a pessoa que convive comigo, querendo ou não. Eu sempre digo que não adianta briga nesse momento, porque você não pode sair da sua casa para esfriar a cabeça tomando a Coca-Cola lá fora. Né? Não existe isso. É você resolver os problemas dentro de casa. Então, você vai ter um maior tempo, né? Para aquela pessoa que convive com você, para aquele filho, né? Você tem que ter um planejamento diário. Outra, né? Quantas pessoas se estão descobrindo talentos? Já pensou? Eu estou descobrindo que eu posso ser uma professora. Eu estou descobrindo que eu posso fazer uma atividade diferente hoje na minha culinária. Isso daí é um ponto positivo, Wilson, né? É o se reinventar, né? Na realidade, a gente está enxergando o que há de bom em uma situação que não é fácil. Porque até esse próprio diálogo, que é agora uma oportunidade de construir, a gente também vai ter, se não souber controlar essas emoções, também maior desavença, né, maior divergência de opinião. A própria, como eu disse, a própria condição de mais tempo junto traz outros conflitos, traz a revelação de outras problemáticas, porque quando a gente convive mais de perto, a gente tem uma chance maior de se aproximar e criar laços, mas também de criar momentos de divergência, que é natural de qualquer relação. É importante, como você colocou, que a gente enxergue o que há de positivo nesse momento que a gente está apontando apenas como negativo, né? Pontos negativos são muitos. A gente pode até citar aqui, como você colocou, suicídio, vamos lá, problemas mentais. Tem vários, né? As inquietações, muita gente sem dormir de madrugada, com pensamentos negativos, né? Apego ao passado. Deixa eu só pegar essa sua fala aí, Ivana, do dormir. É interessante que a gente também administre essa questão do sono nesse período. A gente está mais tempo em casa, a gente está dormindo muito tarde, a gente está se dando ao luxo de acordar muito tarde, a gente está querendo dormir um pouquinho depois do almoço, e aí temos pessoas com a qualidade do sono totalmente fora do padrão.
Muitas vezes perdendo até o sono, porque está ficando muito longo o tempo de dormir. E aí é interessante que a gente também tenha cuidado com isso, porque quando a gente passar por tudo isso, vai ser uma dificuldade reorganizar o organismo para começar, né, a atender aquele sono de 6 horas, de 8 horas, aquele cochilo da tarde, que nem todo mundo tem, e que agora está tendo, porque está em casa, né? E outra coisa, a gente não sabe quando é que volta, né? Você não tem noção. Hoje você não tem noção. Não. E assim, o Wilson, já várias reportagens saiu que nesse período, né, está aumentando também o número da violência, né? Isso daí é um outro fator que nós precisamos pensar nessa parte do isolamento, né? Nossa live é família e isolamento social. Sim. E aí você precisa pensar também nesse outro momento. É muita violência acontecendo, né? Muitas mulheres sendo mortas, né? Muitos filhos apanhando. E aí mexe com a estrutura psicológica, psiquiátrica, né? Desse sujeito também que está em casa, está lá dentro do contexto familiar. E aí a gente pensa, né, que nós precisamos aumentar essa autoestima dessa família. Eu sei que se trabalhar para que esse nível de ansiedade não chegue a esse ponto da perda de controle, porque assim como você está estressado, a sua esposa está estressada, seus filhos estão estressados, você, enquanto adulto, pode controlar esse nível de ansiedade, mas as crianças nem sempre sabem fazer isso, né? Em termos executivos, elas ainda estão em processo de organização para isso. Então é mais fácil você, adulto, pai e mãe, ser o gestor desses comportamentos que vocês apresentam, para também gerenciar muito bem as relações que vão criar com seus filhos. Eles vão estar ali tão inquietos, a energia em excesso, querendo sair. Como você colocou, situação de violência aumenta, porque o estresse também aumenta, pensamentos negativos vão acontecer, porque a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Alguns podem ter, inclusive, um reforço a essa dificuldade social, especialmente aqueles que já tinham dificuldades de interagir socialmente. Pessoas aí podem se sentir-se inferior às demais, porque tá todo mundo apresentando coisas bonitas na internet, postagens lindas em casa, belíssimo almoço, enquanto que alguns estão com dificuldades em ter o que comer. É outra questão que a gente tem que ter cuidado. Se antes a internet, por essas postagens, já estava gerando comportamentos aí diversos, imagine agora, onde eu me vejo na condição de nem ter como buscar essa sobrevivência fora de casa nesse momento, né? Como você colocou, apego ao passado, lembrando de coisas, sofrendo por isso. É bem interessante essas questões aqui, para que a gente reflita um pouquinho sobre essa negatividade também nesse momento. É porque você tem que fazer um exame de consciência, né? Se eu pensar só em pontos negativos, né? Retomar o passado. Por que eu estou aqui? Eu estou sem dinheiro, porque eu não posso trabalhar. Quantas pessoas, né? Hoje, nesse momento, né? Quantos familiares realmente, até o país inteiro, né? O país inteiro. É muito difícil nesse momento que eu sei que eu tenho um box num determinado shopping, né? E aí eu tenho roupas lá, eu tenho um investimento lá, eu tenho sapatos para vender, eu tenho várias coisas e eu não posso pegar para vender. Onde que eu vou vender? E cadê meu dinheiro para sobreviver? Então a gente pensa em tudo isso, Wilson. Todos nós teremos grandes prejuízos, né, Ivana? A grande verdade é essa. A gente tem que não se afligir, porque, como eu conversei com uma colega essa semana, ela está na sala, a Glaucia. Eu disse, Glaucia, minha preocupação nesse momento é manter a saúde e me manter vivo para quando tudo isso passar, eu ter força suficiente para retomar os nossos projetos que estavam bem em andamento, cursos, aulas, palestras, sem contar que a gente vai ter uma redução de tudo isso, porque as palestras com grandes multidões não serão mais possível por enquanto, cursos com sala lotada não serão mais possível por enquanto, vai ser curso com menos pessoas, com um distanciamento maior entre as cadeiras. Então a gente vai precisar ainda de um tempo para reorganizar uma vida que a gente já tinha organizada, né? Vai ser um novo modelo, já tentando aí se manter para não contrair nada e não adoecer e para também preservar a saúde do outro, né? Ivana, me fale um pouquinho dessa questão. Oi, diga. Só concluindo aí a sua fala, quando você fala de todo esse contexto, a gente tem que entender que a saúde mental tem que estar bem. Sim. Então, não adianta você querer se abalar
por todos esses fatores, porque você vai precisar de uma boa saúde mental para reestruturar a sua vida. Ou seja, Vai ser inevitável em alguns momentos, mas que a gente encontre uma forma de enxergar dentro daquilo que é negativo o que for positivo, para que a gente não vá viver estressado e cada vez mais adoecendo das nossas emoções, né? Ivana, fale um pouco sobre essa questão do isolamento social enquanto exigência para adaptação familiar, né, com o filho, com o trabalho. Assim, Wilson, essa questão é uma questão super interessante quando você precisa explicar para o seu filho o que é que está acontecendo. Eu preciso explicar para o meu filho que eu estou no serviço de home office. Eu preciso explicar para o meu filho que eu não tenho a disposição de passar 2 ou 3 horas com ele realizando uma atividade. Porque você pode sair e ele não, né? Nesse Exato. momento aí, porque você pode sair para trabalhar e ele não pode. Ele não pode. Eu preciso explicar que eu tenho a necessidade de sair. Mas hoje, ele tem a obrigação de ficar em casa. E que a sua necessidade também te coloca em risco. E além de te colocar em risco, coloca em risco também quem fica em casa esperando por você. Lógico, porque você né? vem de fora, né? Você vai, e aí a gente já entendeu a partir do que está acontecendo que nós que trabalhamos mais diretamente na saúde, temos aí uma quantidade imensa de pessoas da saúde adoecendo. Pela frequência com que estão trabalhando com pessoas que estão com Covid, né? Por essa intensidade de aproximação, mesmo com todo cuidado, vai ser muitas vezes inevitável, porque a gente não sabe mais como será essa mutação desse vírus e como ele está se apresentando. Ninguém mais sabe dizer o que é, se você está com Covid ou não, porque a modificação de um quadro em relação ao outro é extrema. Né? Tudo isso tem que ser observado. E assim, Wilson, precisamos também explicar que esse isolamento social, hoje, ele pode permanecer por um tempo indeterminado, que eu não posso garantir para o meu filho o que eu nem sei. Pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí vai. Então, eu preciso explicar o isolamento que eu preciso fazer hoje, que eu sou obrigada a fazer. Mas, como você coloca, essa outra situação que o pai pode também sair, ele pode estar no home office, mas ele pode sair para a empresa. Sim. Né? Sim. E aí, a criança, ele tem que estar consciente naquele momento. Então, no momento do isolamento social, há várias questões. E uma delas é esse do trabalho. Uma delas é esse momento da escola em casa. Um outro momento que você precisa adaptar com seus filhos são as atividades que eles precisam desenvolver. Sim, né? sim. Dentro de casa, você precisa ocupar esse tempo dessa criança, né? Ou com um jogo, ou com TV, ou com um YouTube, né? Tenha cuidado, porque hoje a internet, né? Ela vai e volta. Então, é um rumo que você tem que saber para onde é que você está levando seu filho. Do jeito que tem coisas boas, tem coisas más também. E aí é uma outra orientação, né? Nesse ponto, a gente já entra na intervenção, porque você precisa primeiro ver o que você vai deixar para o seu filho naquele momento. Porque pode ser um quadro instrutivo, mas possa ser que não seja também. Pronto. Vamos entrar aqui nesse processo das intervenções. O tempo vai correndo aqui, a gente nem olha, nem consegue enxergar, né, a hora. Já estamos com quase 40 minutos de conversa. Bom, vamos, como você bem colocou, tudo vai passar, a gente só não sabe quando, mas é hora de manter a calma, né, de tratar, mesmo com dificuldade, da melhor forma e da melhor forma possível dentro de cada contexto familiar. Não estamos dizendo aqui para a família lá de uma comunidade mais afastada que está sendo fácil para nós e vai ser fácil para ela. Não, cada família tem a sua história, a sua composição, né, a sua condição socioeconômica, né, a sua composição familiar, as suas dificuldades sociais, trabalhistas. Então, não são regras para famílias, são dicas que podem ser aproveitadas por qualquer família da melhor forma possível. A gente não está desmerecendo a dificuldade de uma ou de outra, achando que o que a gente vai dizer vai ser funcional em todos os casos, né? Ivana, traga aí algumas orientações de intervenção nesse momento de isolamento social para a família. Nesse momento, né? Primeiro ponto positivo que precisamos trabalhar em cima da paciência.
realmente é manter essa calma. Porque que vai passar, você sabe que passa. Tudo nessa vida passa, né? Sim. Eu oriento nesse momento, né, que independente de religião que você tenha, você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, com certeza você não vai, toda a pandemia, todo esse momento de isolamento, você não chega lá, né? Oriente também uma rotina familiar, né? Onde você inclua todas as pessoas que estão nesse momento na sua residência. Pode ser o esposo, a esposa, os filhos, a secretária, sobrinhos, né? E Então, essa rotina que você coloca, Ivana, eu acho que é no sentido também de dividir tarefas, né? Para que não fique sobrecarga de tarefa para uma pessoa, enquanto a outra só vê TV o dia inteiro. Enquanto a outra passa o dia no celular. Então, que a gente possa também colaborar, porque vai ter alguém muito sobrecarregado dentro de casa, em cuidar da casa, em fazer a comida, em lavar a louça. Então, quanto mais pessoas estiverem participando de todas as atividades, menos sobrecarga vai acontecer sobre uma pessoa ou duas, consequentemente, menos estresse, menos fadiga, menos irritação. Então, eu acho que é um momento também de compartilhamento, né? Isso. Os afazeres domésticos, os afazeres profissionais é outra coisa que também você tem que delegar as funções para os respectivos membros do laço familiar, né? Estruturar todos os momentos do dia, Wilson, desde o acordar até o dormir. Se eu sei que eu tenho que desenvolver atividades com meu filho e que naquele momento eu estou em home office, que você acorde mais cedo. Sim. Que você possa dormir um pouco mais tarde, né? Para desenvolver aquelas atividades que você não teve condições naquele momento, né? Sim, sim. Às vezes você precisa reinventar nesse momento. Então, reinvente, crie alguma estrutura que você possa intervir naquele momento. Hoje você está impossibilitado de sair para uma loja para comprar jogos, né? Para comprar um quebra-cabeça, para comprar um Uno, mas aproveite que você tem em casa, né? Uma orientação interventiva muito boa, Wilson, é fazer atividades realmente de relaxamento, né? Sim. Até mesmo atividade de respiração. Eu sei que você não tem uma academia em casa, nem as pessoas que moram em condomínios, né, que tem academia, você está em possibilidade de realizar alguma atividade, né? Mas que hoje, você reinvente dentro da sua casa. Você faça um relaxamento, que você faça uma atividade de respiração, que você faça um alongamento antes de começar o dia. Eu aqui... a minha casa não é grande, né? Mas tem um belo quintal, tem um belo jardim e eu preciso caminhar todos os dias e a minha caminhada é no meu jardim. Eu não posso sair. E aí eu também não posso deixar de desenvolver nenhuma atividade. Usar o que você tem, né, Ivana? Na realidade, eu acho que todas essas dicas que você está trazendo assim é você olhar para o que tem dentro de casa, olhar para o seu espaço e tentar utilizar o que você tem. Nesse momento não dá para buscar nada fora, nem para comprar. Quanto menos você gastar fora, melhor será para você continuar até onde for, né, sem ter grandes problemas com relação a isso. Exatamente. Uma outra oportunidade são os vídeos, né? Se você tem vídeos em casa e que sejam construtivos, que você também tente passar para a família, tente assistir aquele vídeo em família, fazer discussões, né? Momentos de refeições você não tem, e aí você tá com a família, mas no momento de lazer, já que você não pode sair para uma praia, para um clube, você não pode ir a nenhum espaço hoje fora da sua casa, então que você possa colocar um vídeo e assistir e depois discutir. Como você bem falou, quantas famílias, né, estão postando nessa quarentena, né, fotos belíssimas de mesas postas, né, de momentos agradáveis, né, que você tem esse momento de acordo com a sua realidade, né, social, mas que você possa desenvolver ali aquele momento de lazer pelo menos uma vez por semana. Quantas pessoas, quantas crianças estão fazendo aniversário
E aí eu não posso convidar 20, 30 crianças, né? Então, o aniversário precisa ser feito aqui na minha casa, com o meu bolinho que eu fiz no meu forno, com o refrigerante que eu comprei, e a gente está comemorando aquele aniversário. Isso é interessante também porque nós precisamos adequar, né? Sim, Isso sim. são algumas dicas, algumas intervenções, né? Existem Pa- algumas ações ah, também, né? vamos lá, pode falar. Não, mas pode falar. Quer Não, não, complementar? Pode complementar. não, eu queria ver assim, essa questão de como a gente pode trazer essas dicas, porque a gente está trazendo a dica para o adulto, né? Mas Uhum. como ele pode trabalhar com algumas atividades em casa, em se tratando da sua criança, seja uma criança com uma dificuldade ou sem dificuldade. A gente não vai fechar na criança com dificuldade, porque a gente está falando de um universo aí Exato. de famílias bem diversificado. Então, vamos trazer dicas aí para adultos e para criança nesse contexto. Para a criança, né? Para as nossas crianças, ou isso, eu oriento que essa mãe utilize também os recursos que ela tem em casa. Sim. Nossas crianças, elas trabalham tanto em casa como na escola, atividades com pinturas, atividade com tintas, massa de modelar, né? Que você pode fazer em casa, atividades culinárias com essa criança, atividades que ela aprenda, que ela desenvolva também os talentos dessa criança. Que ela se sinta Hoje tem participante, né? Que ela se sinta crescendo. participante. Aí dentro disso eu acho que é interessante não esquecer de deixar um local reservado, seja o local que for, com material disponível na altura da criança, no alcance da mão dela, seja jogo, papel, lápis, giz de cera, tinta, o que tiver disponível em casa, para quando em algum momento ela sentir necessidade, ela ir lá também participar. Isso serve para qualquer criança, seja ela com ou sem deficiência. É que a gente oportunize esses momentos, mas aí lembrando sempre de uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar. Não forçar essa questão pedagógica nesse momento, para não transformar a nossa casa em uma escola e para não gerar nessa criança uma antipatia por esse espaço escolar, que é o que a gente vai, infelizmente, ter presente nas nossas crianças quando voltar para a vida escolar natural, né, presencialmente falando, uma certa resistência, porque a gente está impondo nesse contexto, a pedagogia de transformar a casa num espaço didático. É didático, mas dentro da forma que a família sabe tratar. Não é didático no sentido didático ao pé da letra enquanto vida acadêmica, enquanto facilitação de aprendizado. Que a gente não transforma essa casa numa escola. Apesar de que a gente está vendo comercial aí bem bonito. A casa hoje é escola, a casa hoje é academia. Cuidado, eu acho muito perigoso, porque a gente vai ter uma resistência dos nossos alunos, principalmente aqueles que já não são tão simpatizantes da escola, quando voltar para esse universo. Até trancado em casa, em isolamento social, eu fui obrigado a viver a vida escolar de uma forma até impositiva, porque se pai e mãe estão acompanhando tarefa, a gente nem sabe como é que está sendo a rigidez nesse acompanhar, porque ele nem sabe como é trabalhar pedagogicamente essa criança, né? Wilson, e foi a sua primeira fala, né? Você abriu com essa fala e eu fiquei com ela na cabeça e agora você tocou e eu vou falar também, né? Abordar essa questão, porque nenhuma criança hoje é obrigada a fazer nenhuma atividade, né? Sim. E os pais, eles precisam ter a consciência. Hoje elas são, sim, orientadas a desenvolver essas atividades. É muito difícil até para a criança impor à criança que ela tem que usar a farda para assistir a TV. Sim. Ali eu estou assistindo a TV, mas lá na tela do meu computador tá lá meus amigos. Mas tem um que não está de farda, por que é que eu tenho que usar a farda? Entendeu? Isso também é interessante você colocar. Hoje esse momento é um momento delicado, porque hoje que muitas mães já tiraram os filhos do colégio. Só te interrompendo, eu sei, Ivana, que talvez na cabeça de alguns orientadores nesse sentido da família, colocar a criança de farda seja uma forma de fazê-la se sentir naquele momento estudando. Eu sei que talvez seja essa a proposta. Só que, de novo, a gente pode estar criando um movimento muito negativo enquanto percepção dessa criança em relação ao universo escolar. Eu me preocupo com isso, porque eu não sei como vai ser o desfecho desse movimento, sabe? É muito preocupante para mim. A gente tem gente dizendo assim, por que a gente não trabalha com aulas online? Gente,
Mesmo em casa, as pessoas estão com dificuldade de organizar um horário para sentar 1 hora assistindo uma aula. Mesmo em casa, as pessoas estão com dificuldades em sentar para ler um livro, porque existe um monte de pessoas passando, conversando, um mexe aqui, outro mexe ali. Esse momento de relaxamento para você se envolver de fato com esse momento de estudo não é uma questão que está sendo fácil, independente da família. Cada um está num movimento diferente, né? E a gente tem que ter cuidado porque está sendo muito colocado isso. Ah, mas é porque a faculdade X está dando aula assim, porque a escola está dando aula assim. Ok. Mas a gente não sabe como está sendo a qualidade disso. A gente não sabe como está sendo a recepção disso pelo aluno. A gente não sabe como está... Né? Eu até defendo a ideia que se for acontecer essas aulas, sejam aulas gravadas, que ele possa ver depois, quando ele quiser ver depois. Mas uma aula que você assiste aqui, eu e você, e acabou e não ter mais como ver de novo, né? E se eu não tiver tempo de ver? E se naquele momento existir um problema em casa que me dificulte a concentração para assistir essa aula? Como é que vai ser? Né? Eu tenho a obrigação de ter esse espaço, e a casa que não tem um espaço nem para você dormir. Imagine para você ficar assistindo aula. A gente tem que pensar em todas as famílias. Não é na família A, B, é da família de A a Z. Porque eu tenho família que nem internet tem. Ó, a gente vai fazer uma live, a internet nem funciona bem. E para aquela aula que vai acontecer só naquele horário e não vai ficar gravada? Vai fazer o que com isso? Que informação vai ser essa recebida e construída enquanto saber por esse aluno? Tudo isso tem que ser pensado. Eu acho que a gente está vivendo um modelo experimental de tudo. De atender virtual, de atender à distância, de conversar à distância, de dar aula à distância, que vai atender funcionalmente a um percentual X, mas não vai atender a outro percentual. E a gente tem que ter essa consciência, né? Assim, Wilson, e é difícil também, porque neste momento você impõe para a criança que a criança precisa ler um livro. E você pense aí, mas a criança não quer, mas ela precisa ler, porque foi uma orientação da escola. Aí você se coloca nesse momento no lugar da criança. Quantos livros você já leu? Porque é uma dica interventiva, né? Sim, sim. Eu oriento a família, principalmente aos pais, que pega esse momento de lazer que ele tem no sábado e no domingo, ele está dentro de casa também, e que ele leia. Ele não se concentra para ler. Por que é que eu estou impondo a minha criança em realizar uma leitura que ela não vai conseguir? Nós estamos cobrando ações e atitudes dos nossos pequenos que não são vistas em nós adultos. A verdade é essa. A gente está cobrando que ele leia quando ele nunca te viu lendo um livro. A gente está cobrando que ele respeite o horário de assistir a aula virtual quando ele muda o canal o tempo inteiro e não assiste nada até o fim. Né? Enquanto falando de adultos. Nesse momento, por mais dificuldade que o pai e mãe tenham, eles precisam entender que em casa agora eles são o espelho. Se esse espelho não for um espelho positivo, não vai ajudar. Olha, eu estou presenciando dificuldade de alguns professores em conversar pelo WhatsApp com o aluno acerca de tirar dúvidas sobre conteúdo X ou Y, mas o aluno não tem celular. E o pai ou a mãe que tem o celular não quer dar o celular para o menino assistir aula porque tem as coisas dele no celular, tem coisas que ele vai fazer no celular. Eu não posso nem criticar, né, nem dizer que ele está certo, nem dizer que ele está errado. Cada realidade é uma realidade. O que é correto para mim pode não ser para você. Né? Então a gente tem que entender que tudo isso que a gente conversou nessa quase 1 hora sobre orientações, intervenções, são significativas demais. Porém, cada família vai ouvir o que a gente conversou e vai tentar tirar disso o melhor que puder dentro da realidade de cada um. Você coloca assim, é importante fazer uma atividade física. Tem alguns que têm espaço, tem outros que não têm. Né? Tem outros que tem algum que é, como eu disse, tem casa que é uma comunidade que é um cubículo. Ou ele anda da sala para a calçada, ou ele não anda. E aí, se ele ficar lá fora, vai incentivar o outro a sair. E o outro não pode sair, né? Então, como não pensar no futuro? A gente vai tentar não pensar no futuro, mas todo mundo está preocupado com o amanhã. Apesar de que a gente está dizendo, vamos pensar em se manter vivo, em ficar agora, mas tem coisas que estão faltando, tem comida que está faltando. Um dia desse eu falando com uma pessoa que me ajuda muito lá na Estímulos, e eu disse, tá tudo bem aí com o senhor? Ele disse, tá, tem arroz e feijão em casa. Olha aí. Eu tenho arroz e feijão em casa.
Mas tá faltando mais coisas. Mais Esse coisas. tem arroz e feijão em casa é o que eu tenho no momento. Qualquer mistura que vier vai ser bem-vinda. Minha preocupação vai ser em trazer comida. Eu tenho 2, 3 filhos dentro de casa e eu não estou podendo trabalhar, né? Porque antes eu trabalhava, mas eu tinha outros ganhos paralelos que auxiliavam naquele salário que eu tinha garantido. Agora é aquele salário só que não atende a família. Você e eu sabemos muito bem que uma única renda familiar não está suprindo as nossas casas. Imagine uma casa com 8, né, com 6, 8 pessoas, que só um trabalha, só 2 trabalha e tem que atender a todos os outros, tá? Então é um momento bem complexo, as intervenções são bem-vindas, mas cada realidade é uma realidade que precisa ser respeitada na sua forma de ser, né? Ivana, nós temos pouquinhos minutos, vamos fechar os seus últimos momentos de intervenção. Vamos lá, né? Deixa eu dar algumas orientações, Wilson, Vai lá. aqui, né? Orientações gerais, tá bom? Nós começamos a falar do vínculo familiar, do vínculo de isolamento, das pessoas que convivem juntos na mesma casa, né? Então, diante de tudo isso, nós precisamos entender que todos nós hoje estamos no mesmo barco. O Sim. barco é o mesmo para todos, né? Então, nesse momento de isolamento, não adianta você trabalhar em cima de críticas, né? Criticar a pessoa que convive com você, repreender a pessoa que convive com você, brigar com seu filho constantemente. Isso não adianta, né? Eu tenho que reinventar, como eu já falei, eu tenho que fazer construção de brinquedos com ele nesse momento, né? É um momento que eu preciso, sim, estar diante de todo o cenário, estar ativa. E principalmente quando você é o alicerce da sua família. Porque geralmente tem uma pessoa que comanda a casa. Sim, sim. Então, esse é o momento que eu não posso fraquejar. Que eu sou o espelho dos outros, né? Então, eu preciso, sim, trabalhar todos esses aspectos, né? Eu preciso fazer com que a minha saúde mental esteja bem. Então, eu tenho que trabalhar a minha área da memória. Eu tenho que trabalhar atividades do dia a dia, né? Para eu me exercitar mentalmente, para eu saber que hoje eu estou com uma consciência mental boa, né? Eu preciso, se eu tiver oportunidades, né? Ler um livro, né? Assistir um filme, como nós já falamos, né? Jogos. Hoje tem Netflix, né? E aí eu preciso sim fazer isso. Eu preciso também parar um pouco, né? Ou deixar um pouco de pensar no meu futuro. Porque hoje nós precisamos viver o presente, né? Hoje eu não posso viver de passado nem futuro. Hoje eu tenho que viver o dia de hoje, o meu presente, né? E outra, não se cobre tanto, né? Muitas famílias se cobrando, porque eu perdi o emprego, porque eu não tenho dinheiro, o que aconteceu? Com N perguntas que você não vai ter respostas. Não vai. Né? Então, não adianta você ficar se perguntando se você não tem respostas para as suas perguntas, né? Então, não adianta se cobrar muito, né? Outra, não tenha vergonha. Se você está com algum problema, né? Se você precisa de alguma ajuda de algum profissional, vá atrás. É um psicólogo, é um psiquiatra, é um neurologista. Pelo amor de Deus, hoje você não precisa ter vergonha de pedir ajuda, porque hoje é uma necessidade. E o isolamento faz isso, tá certo? Então você tem que controlar um pouquinho das suas emoções, né? Basta aí, né, você pensar que já existe uma doença, que é esse coronavírus, e que eu não posso mais arranjar outra doença. Basta esse horror, porque já é uma catástrofe, né? E você ainda quer pensar em outras doenças, não dá, né? Verdade. Então, hoje a gente precisa ficar bem para que nós possamos cuidar da nossa saúde mental. Você precisa, sim, se estruturar e pensar que a sua saúde mental tem que estar em perfeita harmonia, né? Eu acho que é isso a mensagem da nossa live de hoje, né? Não é um exercício fácil, mas a gente precisa fazer, né? Tentar buscar uma forma de ficar bem,
Você diz, tem alguém que é o alicerce da casa, mas esse alguém também vai fraquejar em alguns momentos. Você não precisa também se sentir um ser que vai segurar todo mundo, vai ter hora que você vai desabar também, porque é natural. Tem dia que você acorda com melhor humor, tem dia que você acorda mais pessimista. O fato é que a gente tem que se reinventar, tem que encontrar dentro do que é negativo algo positivo para que a gente não adoeça. A gente tem aí uma síndrome bem recorrente que é burnout, que é quando você não vê perspectiva, quando você se sente fragilizado, pouco valorizado, não tem perspectiva de futuro, tem medo do que vai acontecer. É um misto de ansiedade com depressão e pânico, que a gente não deixa esses elementos nos atingir, que a gente possa ser mais forte do que tudo isso. Eu acho que a grande mensagem é tudo isso que você disse de possibilidade de busca, mais o pensamento positivo de que vai tudo dar certo e que tudo passa. Vai passar tudo como sempre passou e a gente vai ver que muita coisa que a gente fazia parece agora não tão significativa diante desse impedimento obrigatório que todos nós estamos vivendo, né? Bom, gente, o tempo passa bem rapidinho, 1 hora já passou. Eu vou pedir que assim que a gente encerrar a sala, Ivana, que você vai encerrar a sala no final, tem um nomezinho lá em cima, encerrar. Quando você clicar em encerrar, vai aparecer salvar no meu IGTV. Como foi você que abriu, você salva lá no seu IGTV, vai pedir que você coloque o nome lá. Você encerra, vai aparecer uma tela com alguns nomes. Aí tem assim, salvar no meu IGTV. Aí você clica em cima, aí você coloca lá em cima o nome da nossa palestra, e o seu nome e o meu embaixo, e salva. Aí fica guardado lá, depois eu vou lá, pego e salvo. Porque como foi você que abriu, eu não vou conseguir salvar. Quem salva é você, tá bom? Ivana, obrigado pela participação, a participação de todas as pessoas que ficaram até aqui com a gente. Daqui a pouco eu vou estar com a Estela Mares, conversando. Vamos tentar ver se a internet dá certo, conversando sobre autismo e estimulação precoce. Hoje eu sei que está bem agitado aí a internet, mas vamos tentar ver como é que vai ser, tá? Eu estou encerrando agora, Ivana vai encerrar antes que a sala se feche sozinha, lá em cima, e vai salvar no Instagram dela. Vai lá, Ivana. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, obrigado, Wilson. Encerrar vídeo. Encerra lá. Eu encerrei agora no vermelhinho, né? Encerrar vídeo. Isso.